dosimetria da pena em apenas 8 minutos. Você sabe que a dosimetria da pena é um dos temas mais importantes no direito penal, principalmente para a segunda fase em direito penal. E a gente aqui, nesse vídeo rápido, direto e objetivo, vai mostrar tudo que é mais importante sobre a dosimetria para você saber trabalhar com esse assunto e responder questões tanto da primeira quanto da segunda fase em direito penal na OAB de forma rápida, direta e objetiva. Antes de começar, curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, ativa aquele sininho para você ser notificado de vídeos como esse e siga as nossas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e venho aqui para a gente tratar agora de um assunto que cai toda a prova de segunda fase em direito penal e também é cobrado na nossa primeira fase. Um tema que para muitos ele é um mistério. Não é esse mistério todo. Estou falando da famosa dosimetria da pena. O cálculo da pena privativa de liberdade feito concretamente. E a gente sabe que a dosimetria trabalha com um sistema trifásico. Esse sistema trifásico, você já ouviu falar de trifásico? Não é esse trifásico. Trifásicos, 3 etapas, 3 fases. E para a gente estudar a dosimetria da pena é muito simples. Vamos organizar as 3 fases e depois a gente vai dar algumas dicas importantes sobre cada uma delas. Primeiro, vamos lá. Primeira fase. O juiz vai analisar as chamadas circunstâncias judiciais presentes no artigo 59. Segunda fase. O juiz avalia circunstâncias agravantes e atenuantes de pena. Artigos 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. E terceira fase. O juiz trabalha com causas de aumento e diminuição de pena. Essas causas de aumento e diminuição estão espalhadas ali pela parte geral, pela parte especial, e eu já vou dar um macete para que você saiba identificá-las. Então percebam que trabalhar com dosimetria da pena é praticamente uma receita de bolo. Você vai ter que seguir as etapas, organizar direitinho cada uma delas para entender se aquela dosimetria está feita corretamente ou se tem alguma falha, algum equívoco. Agora você pode falar assim, nossa, mas eu vou entrar em pânico, porque eu não sei fazer conta, porque eu não sou bom de calcular as coisas. Sim, tudo bem. E eu vou dizer para você uma coisa, fique tranquilo. Fique tranquila, porque você não precisa fazer dosimetria. Você não vai fazer o cálculo da pena em momento algum, nem para a primeira fase, nem para a segunda fase. O que você precisa saber é identificar algumas maldades, alguns problemas, algumas falhas na dosimetria feita. E aí, não cair nas famosas pegadinhas. Olha o nosso amigo aqui, tá sempre com a gente. Beleza, primeira coisa. Vamos à primeira coisa que você tem que saber. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais vão fazer você estipular a chamada pena base. Pena base é uma pena concreta que tem que respeitar lá o mínimo e até o limite máximo da pena prevista abstratamente para aquele crime. Então, por exemplo, num homicídio, pena, simples. 6 a 20 anos, a pena base vai ter que respeitar os 6 e o 20, poderá ficar no 6, um pouquinho mais, elevando, e não pode também nunca passar dos 20. Tudo bem. O que é mais importante na primeira fase? Considerar as circunstâncias judiciais chamadas antecedentes, ou seja, se o cara já tem alguma sentença penal condenatória transitada em julgado, no momento em que o juiz vai dar a pena, vai fazer a pena, vai calcular a pena, não é essa pena, é outra pena. Vai calcular a pena. Quando o juiz for fazer ali a dosimetria, ele vê se já tem alguma sentença condenatória transitada em julgado contra o cara. E para aqui, nesse ponto, a gente tem que tomar cuidado com uma pegadinha, olha aqui de novo, clássica, que antecedentes criminais só podem ser considerados na primeira fase se houver trânsito em julgado condenatório anterior contra o cara. E por isso, aqui eu chamo a atenção para a famosa súmula 444 do STJ. Essa aqui. A súmula 444 impõe que inquéritos policiais, processos em andamento, mesmo com sentença condenatória de primeira instância, não podem ser levados em conta como antecedentes. Essa é a famosa súmula da galinha. Galinha. Essa galinha? Não. Por quê? Repita aí. 444. Se você falar várias vezes, vai parecer som de uma galinha. Essa é a famosa súmula da galinha. Então, cuidado. Primeiro e grande ponto em dosimetria que cai toda hora na nossa prova. Na segunda fase, a gente tem que se preocupar basicamente com agravantes e atenuantes de pena. E merecem destaque 2 para a gente procurar quando for na segunda fase dentro do vadimeco e lembrar na primeira fase. Quais são elas? Então, na segunda fase, fiquem atentos para a agravante da reincidência do artigo 63 e 64
e para a atenuante da idade, ou seja, ter entre 18 e 21 anos na data do fato, ou ser maior de 70 na data da sentença. Atenção, são muitas agravantes e atenuantes. Essas duas merecem destaque. A reincidência pressupõe que haja sentença condenatória transitada em julgado, mas quando o cara pratica o segundo crime, um pouquinho diferente do conceito de antecedentes que nós tratamos há pouco. E lembrando que se o cara tiver entre 18 e 21 anos na data do fato, ou for maior de 70 anos, então for um idoso, sim, tá? Não precisa ser tão idoso assim, mas tudo bem. Maior de 70 anos na data da sentença condenatória, o juiz vai atenuar. E a reincidência, obviamente, é a agravante mais importante. Por fim, a terceira fase. O que você tem que ficar atento aqui na terceira fase da dosimetria para que você não cometa erros bobos na hora de analisar o que está sendo feito? Na terceira fase, o juiz leva em conta as chamadas causas de aumento e causas de diminuição de pena. Você vai dizer, Cristiano, mas como é que eu vou saber quais são? Tem uma lista? Resposta, não. Então eu vou ficar procurando que nem um maluco assim? Não. Basta você identificar da seguinte maneira. Causas de aumento e diminuição de pena são todas aquelas que têm valores certos, ou seja, valores certos definidos para aumentar ou diminuir. Mais um terço, menos um meio, aumenta do dobro, diminui de metade, de um sexto a 2/3. E aí dá pra gente organizar. Sempre que você olhar e tiver valor certo, é causa de aumento e diminuição. Vai ser levado em conta na terceira fase, com a grande diferença sobre as agravantes e atenuantes da segunda fase. Na terceira fase, você pode, com aumento, apenas chegar acima do máximo e com a diminuição, com aqueles valores certos, ficar abaixo do mínimo. Na segunda fase, que nós falamos há pouco, com agravantes e atenuantes, você tem valor indeterminado, a jurisprudência fala em 1/6 para agravar ou 1/6 para atenuar a cada agravante e atenuante presente, mas não pode atenuar abaixo do mínimo legal e nem agravar, em segunda fase, acima do máximo legal. Na terceira fase, pode sim. Então anota aí. Terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. 1. Possuem valor certo para aumentar e diminuir a pena. 2. Pode estipular a pena acima do máximo ou abaixo do mínimo, diferente do que acontece na segunda fase, onde precisa se respeitar o mínimo e o máximo. Pronto! Dosimetria está resolvido. É mesmo uma receita de bolo. Basta você seguir as fases, as etapas da receita que você vai conseguir identificar na sua prova uma dosimetria mal feita, vai conseguir acertar o assunto, marcar corretamente na primeira fase ou mesmo trabalhar numa peça ou numa questão de segunda fase. Tema que não tem mais mistério, você agora pode comemorar porque você vai acertar o assunto dosimetria com muita tranquilidade na sua prova da OAB.